Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos nos encontrando agora, mais uma vez, encontro 2, referente ao manual de Pentateuco. Estamos estudando agora o assunto tabernáculo, que está contido entre o livro do Êxodo e o livro do Levítico, a central da adoração do povo de Israel. Vou projetar aqui para vocês a tela, para que a gente faça aqui um bom aproveitamento. Então, falando a respeito de tabernáculo, irmãos, a gente precisa entender esse símbolo importante. O tabernáculo, ele é um dos símbolos da presença de Deus no meio ou em meio ao seu povo. Ele foi um lugar escolhido por Deus para que o povo lá o adorasse, ofertasse holocaustos, também um lugar de purificação do sacerdócio e do povo. E era nesse lugar, cheio de símbolos, em que os sacrifícios para perdão e reconciliação eram apresentados diante de Deus. Tem um desenho aqui, não sei se todos vocês estão conseguindo enxergar, a gente vai colocar alguns dos elementos que fazem parte do tabernáculo. A mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, a arca da aliança, o candeeiro, o candelabro de ouro, a pia de cobre, o altar do holocausto. E aqui tem um mapinha aqui de como era o desenho do tabernáculo. Havia um átrio externo, onde qualquer pessoa poderia ficar. Lá fora ficava o altar dos holocaustos e a pia de cobre. Mas haviam duas seções internas desse ambiente. Dentro de uma tenda havia um lugar chamado Lugar Santo. Dentro desse lugar ficava o candeeiro de ouro, o altar de incenso, a mesa dos pães, e havia um véu de separação que separava ele do chamado Lugar Santíssimo. Dentro do Lugar Santíssimo ficava o propiciatório, ou a Arca da Aliança, juntamente com um local para aspersão de sangue na oferta do holocausto. Então, isso aqui é importante a gente ter essa imagem mental de como era esse elemento. Mas vamos entender um pouquinho os símbolos do tabernáculo. A simbologia é a forma que Deus escolheu para apresentar aspectos do culto a ele, desde a aliança com Moisés na lei, até os perfeitos sacrifícios feitos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses elementos, eles vão apontar, eles vão direcionar, eles vão conduzir para o sacerdócio, para o sacrifício e entrega de Jesus para morrer em nosso lugar. Qual que é a ideia desses elementos de apresentação? O Antigo Testamento, ele lembra, sabe quando você pega um livro infantil, que tem símbolo, tem imagem, é uma contação de uma história? A ideia disso era Deus usando símbolos, figuras e descrições para ajudar uma criança a compreender, através de elementos simples, algo que está sendo ensinado a ela. O Novo Testamento explica que essas figuras, o que elas queriam estudar. Isso a gente chama, irmãos, de tipologia. Tipologia é o estudo de tipos, algo que representa, e símbolos bíblicos que apresentam ao crente, ao cristão, um elemento visual, estético, para a interpretação de elementos que querem ser ensinados através do texto bíblico. Vamos entender um pouquinho aqui a comparação do Novo e do Antigo Testamento através desses símbolos. Jesus, ele valorizava símbolos para representar verdades. Por exemplo, quando ele fala assim, a serpente de bronze levantada por Moisés, quando Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e 15, ela era um símbolo do sacrifício de Cristo, a morte dele no Calvário. Quando aquele carneiro preso pelos chifres lá com Abraão, que vai ser, o cordeiro vai ser, o carneiro vai ser ofertado em lugar de Isaac, é um símbolo de Cristo, preso à cruz para morrer em lugar do pecador. Isaac é tirado do lugar do sacrifício e o cordeiro é sacrificado. Lembra a palavra de João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o estudo da tipologia bíblica
é uma apresentação de verdades espirituais trazida através de elementos humanos. Ou seja, vamos entender assim, ó, um tipo é uma semelhança divina. Semelhança não é algo que é exatamente, mas ela demonstra, ela operacionaliza, ela apresenta, através de objetos, verdades celestes demonstradas por verdades terrenas. Por exemplo, deixa eu usar aqui uma tipologia, que é a visão de tipo e antítipo. Por exemplo, o cordeiro sacrificado por Abraão no Moriá, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. Quando a gente estuda tipologia, tipo e antítipo, o tipo, ele é imperfeito, ele é um símbolo. O tipo, ele é perfeito e completo. Exemplo, o carneiro sacrificado por Abraão. Ele não perdoava pecados, ele apenas cobria. Ele apontava para Cristo, o Cordeiro perfeito. Mas Cristo não. Cristo é um Cordeiro perfeito. Cristo não tem pecado. Cristo não precisou ser sacrificado uma segunda vez. Então, o tipo, o antítipo, ele é um símbolo imperfeito. O tipo é imperfeito, o antítipo é perfeito. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho disso. Por que Deus usou esses elementos para explicar? Primeiro, Deus usa símbolos para comunicar verdades de forma não apenas verbal, mas através de elementos. Jesus usou isso algumas vezes no seu ministério, quando para falar a respeito de si mesmo. Esses símbolos sempre vão apontar para Cristo. Então, Jesus, em diversas oportunidades, diz que as coisas da lei falavam a respeito dele. Os escritores do Antigo e do Novo Testamento fazem uma referência a esses símbolos contidos na lei. Então, os símbolos ou sombras, elas apontam para um cumprimento futuro. Por exemplo, aqui, o capítulo 1 ao capítulo 12, aqui do livro de Êxodo, vão apontar para o ministério terreno de Jesus. É um paralelo com o pátio ou átrio, é a parte externa onde todo o povo ficava. A partir do capítulo 13, fala que Cristo fala apenas aos seus discípulos e à igreja. A gente está falando aqui do Evangelho de João, desculpe. Então, do capítulo 13 ao 17, Cristo está falando aos seus discípulos, à igreja. É a ideia do lugar santo, onde apenas os judeus, onde apenas o povo de Deus podia entrar. A partir do capítulo 18 até o 21, Cristo fala com o Pai. É a ideia do lugar santíssimo. São os três ambientes do tabernáculo. O pátio externo, onde qualquer pessoa podia ficar. O pátio interno, o lugar santo, onde só o povo de Deus, ou os judeus, podiam ficar. E o lugar santíssimo, apenas onde o sumo sacerdote podia entrar. Por isso que Cristo é chamado de o sumo sacerdote de Deus. A partir dele, o povo poderia se comunicar ou comungar com Deus. Mais uma vez, através dessas figuras, desses símbolos, existe uma revelação de Deus sobre o seu propósito, sobre a sua vontade. E essa vontade vai sendo revelada. Entenda isso, ó. Isso faz parte da chamada revelação progressiva. Deus foi se apresentando paulatinamente, de modo progressivo ao homem. Deixa eu usar um elemento para você compreender melhor. Quando uma criança vai para o colégio, no começo, ela não é apresentada a física quântica, não é apresentada a cálculo matemático avançado. Ela é apresentada aos sons, ela é apresentada ao alfabeto, ela vai começar o processo de aprendizagem. Então, o tabernáculo ele tinha esse propósito como parte da revelação progressiva. Deus estava se apresentando ao homem que estava distanciado dele por causa do pecado. O objetivo é trazer clareza, o objetivo final é esclarecimento. Ou seja, são verdades espirituais contidas no tabernáculo através dos símbolos que vão apresentar o Deus Santo, o culto a ele e a adoração do seu povo. Seguindo, vamos entender um panorama geral do tabernáculo. Deus vai utilizar símbolos como linguagem, como forma de comunicação, apresentando, primeiro, um cronograma de construção desse lugar. Então,
o tabernáculo foi construído, a presença de Deus seria manifesta através disso. Primeiro, átrio externo. Deus vem em direção à humanidade. Entenda assim, ó, a presença de Deus é manifesta de fora para dentro. O homem estava distanciado. Então Deus vem e vai aonde estava, no átrio externo, para se apresentar. Então é Deus vindo em direção à humanidade. O processo de salvação é muito importante nós falarmos sobre ele, que quando uma pessoa recebe a Cristo como Senhor, não é a pessoa que está dando a oportunidade a Deus, é Deus que vem em encontro à pessoa, é o Espírito de Deus que se apresenta ao homem, habilita o coração da gente para que a gente creia, para que a gente receba a obra salvadora de Deus em Cristo, e o homem tenha condições de cooperar, de aceitar, de receber a graça salvadora de Deus. Então, vamos lá. O ponto de partida é lugar santíssimo para o lugar santo, do lugar santo para o átrio externo. É lá no átrio externo que foi colocada o altar de bronze. Lá era sacrificado. Então, sem sacrifício, sem holocausto, sem a morte, sem o animal que seria ofertado lá, não haveria condições de entrar nos ambientes internos, à presença de Deus. Então, é a mesma coisa. Na nossa vida, a salvação tem esse mesmo sentido. Vamos entender essa sequência. Em Efésios, Deus começa a revelar a si, e ele fala da sua glória, do propósito da graça dele em Jesus Cristo. Então ele busca o homem e encontra nele um homem pecador, encontra ele numa condição de pecado. A partir desse encontro, a gente vê o processo de redenção, do ponto de vista do lugar santo para o lugar externo, para o átrio, para a parte externa. Na carta de Paulo aos Romanos, a salvação ela começa na porta do átrio, começa do lado de fora, o homem numa condição perdida. Depois, o homem recebe a salvação, tirando ele do estado de condenação e santificando, separando ele por meio da fé. Isso faz com que agora ele acesse o lugar santo, a presença onde fica o povo de Deus. E a partir do sacrifício de Cristo, ele acessa a presença de Deus, o chamado lugar santíssimo. Ou seja, o Deus santo, Deus que estava lá no seu lugar interno, vai aonde o homem estava, nos encontra caídos nos nossos pecados e delitos, nos resgata, sacrificando Cristo como Senhor, nos faz povo seu, nos colocando no átrio interno, no lugar santo, e depois disso, através do sacrifício de Cristo, remove a barreira da sua presença plena, nos trazendo para o lugar santíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o pátrio ou átrio externo era o lugar onde todo adorador judeu deveria se encontrar. Ele era envolto de cortinas, separado, e o pecador ficava do lado de fora. Por quê? Isso era um símbolo mostrando que o pecado ficava fora daquele ambiente. A presença de Deus é uma presença santa, não pode haver pecado na sua presença. Só que lá fora ficava um altar de bronze. Era nesse altar que era oferecido o sacrifício para a purificação. Então, para que o povo fosse recebido no lugar interno, no átrio santo, haveria necessidade de ser feito um sacrifício. Isso aponta para uma coisa importante. Sem sacrifício não há presença de Deus. Nós temos a alegria da salvação, nós temos a revelação de Deus em Cristo, porque um dia Cristo foi sacrificado por nós para nos dar essa condição de acesso à sua bendita e santa presença. As partes internas do tabernáculo, para entrar lá, era necessário um processo de purificação, de lavagem. Havia uma ordenança ao sacerdote de que ele deveria receber uma roupa limpa, lavar o seu corpo, se vestir com uma roupa limpa, sem manchas, sem nenhum tipo de sujidades, e isso dava condições dele de, como sacerdote, oficiar diante de Deus. O pecador, de igual forma, ele só pode acessar a presença de Deus se ele for lavado pela lavagem do Espírito e regenerado por meio do sangue do Senhor Jesus. Ou seja, a roupagem de salvação
do crente em Jesus Cristo é uma operação espiritual feita pelo lavar regenerador do Espírito, através da palavra, através do sangue de Cristo, o meio remidor. Segundo ambiente, o lugar santo, era nesse lugar que eram executados os serviços de adoração. Haviam três móveis lá. A mesa dos pães ázimos, símbolo de comunhão e alimento, o candeeiro de ouro, um símbolo de testemunho, e o altar de incenso, símbolo de comunhão e intercessão. E havia um terceiro ambiente, o lugar santíssimo. Era nesse lugar que ficava cheio de fumaça, em que apenas o sumo sacerdote tinha lugar. O pecador era bloqueado, ele não entrava nesse lugar. Somente o sumo sacerdote acessava. Dentro desse ambiente ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei, que simbolizavam a justiça de Deus. Sobre a arca ficava o propiciatório. A tampa da arca é chamada de propiciatório, simbolizando que ali o homem era tornado propício, aceitável diante de Deus mediante uma oferta de sangue que era aspergido sobre aquela tampa. A tampa dela era feita de madeira e revestida de ouro. Isso fala da dupla natureza de Cristo, ou chamada natureza hipostática, com H. É a natureza humana e divina convivendo no mesmo corpo harmoniosamente. Então, a arca também é um símbolo da presença de Deus em Cristo. Ela simboliza o próprio Jesus. Vamos entender os números, falando a respeito de tabernáculo. O número 1, e aqui, irmãos, entenda com muito cuidado essa minha expressão, a chamada numerologia ou tipologia numérica bíblica. Não confunda numerologia com astrologia, com essa pseudociência humana, tá? É como os números bíblicos têm uma relação com um propósito de revelação divina. Então, vamos lá. O número 1 simboliza unidade, primazia, aquilo que vem primeiro. Ele tem múltiplos significados. Simboliza unidade, vontade única, perfeita, organização, unidade no espírito, propósito. O número 3, na tipologia numérica bíblica, simboliza a trindade, simboliza o Deus Espírito, Deus que é luz, o Deus que é amor, a triplicidade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Também denomina as três características de Cristo. Jesus, o caminho, o meio que interliga o homem pecador ao Deus Santo. Jesus Cristo como a verdade revelada, a manifestação de Deus em carne. Jesus Cristo como a vida, o meio remidor que liga o homem pecador ao Deus Santo. Então, Cristo, a gente vê na Bíblia, sendo sacrificado à terceira hora, também apontando para esse elemento, a inscrição na cruz, escrita em 3 idiomas, hebraico, grego e latim. Cristo permanece no túmulo 3 dias e 3 noites. Deus testificou a respeito do seu filho 3 vezes. São números que apresentam a triplicidade dos ministérios de Cristo e a triplicidade do Deus Trino. E aqui tem outros exemplos, né? Jesus ressuscitou 3 mortos, a filha de Jairo, a viúva de Naim, Lázaro, as 3 festas judaicas, a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos. No Jordão, 3 milagres aconteceram, né? Israel atravessou, Elias foi transladado e o retorno de Eliseu foi ali predito. O tabernáculo haviam 3 entradas, pátio, átrio e lugar santíssimo. Haviam 3 tipos de metais, ouro, prata e bronze. Haviam 3 tipos de luzeiros. O pátio, havia o lugar santo, lá dentro do pátio a luz do sol, dentro do lugar santo a luz do candeeiro, no lugar santíssimo a luz da presença, o kavod, a shekinah, a presença divina. E dentro do tabernáculo, a gente tem aqui agora o sangue que é espargido 3 vezes sobre o propiciatório, sobre a tampa da Arca da Aliança. E aí a gente tem esses 3 ambientes, né? O pátio ou átrio representa o homem físico, o nosso estado material, o nosso estado pecaminoso, fora da presença de Deus. O lugar santo
que é a parte interna do tabernáculo, representa o homem intelectual, a alma do homem, a representação do homem restaurado agora como povo dentro da presença de Deus. E o lugar santíssimo representa o espírito do homem, o lugar onde o homem é unido a Deus. O homem, ele tem espírito, mas não é espírito. Mas o homem tem essa unidade não material, não física, onde ele se relaciona com Deus através disso, através do Espírito. Tanto que a restauração da salvação restaura uma condição que o homem estava morto, espiritualmente. Agora, isso tem essa representação. O número 6 na Bíblia representa o homem na sua essência, o erro, o pecado, e o tríplice 6 representa as três quedas do homem, o erro do homem, o pecado do homem, que é o símbolo do anticristo. É um símbolo para representar o homem imperfeito. Já o número 7 é uma tipificação da perfeição. É em 7 dias que Deus criou o universo. É no 7º dia que é o dia do descanso e o dia da santificação. É a representação dos chamados 7 nomes do Espírito de Deus, as 7 cartas do Apocalipse, as 7 trombetas, os 7 castiçais, as 7 taças, as 7 igrejas, os 7 selos, os 7 trovões. Então, sempre o número 7 traz um indício de perfeição, de soberania, de algo completo e perfeito, sempre apontando para Deus. Também a gente vê dentro do tabernáculo, as cores do tabernáculo apontavam para símbolos relacionados a coisas celestes. Por exemplo, Deus dá algumas instruções para eles construírem um tabernáculo, e não de qualquer coisa. Deveriam ser usadas cores estabelecidas por Deus: azul, púrpura, escarlate e branco. O azul, ele representa o texto, né, de Números 15, versos 37 e 40, menciona esse azul. A ideia aqui é ligar aos céus, relembra a presença de Deus, a habitação de Deus, a natureza celestial de Deus em Cristo Jesus. Também fala a respeito da pré-existência ou da eternidade de Jesus Cristo, a sua divindade, a sua natureza divina, a sua natureza eterna, a sua natureza celestial. A cor púrpura é uma cor de realeza, é uma cor que fala de honra, refere-se a Cristo como governante universal, a sua realeza, ao Deus santo, perfeito, trino, ao Deus glorioso, ao nome que está acima de todo nome, ao Rei que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É uma cor de pureza, é uma cor de realeza. O escarlate é um símbolo sobre transgressão, pisadura, machucadura, desgarrado. O escarlate é a cor vermelha, é a cor do sangue. Lembra sofrimento, lembra sacrifício, lembra esmagamento, lembra sacrifício, sofrimento. Isso apresenta e aponta para Cristo como sacrifício perfeito, substitutivo, enviado para morrer em nosso lugar. A cor branca, no tabernáculo, a primeira cor que se via ao se chegar no tabernáculo era o branco. As cortinas, elas eram feitas de linho fino e, portanto, eram brancas. Então, ela tinha uma simbologia quanto à pureza, perfeição, algo alvo, algo puro, algo santo, representada pela cor branca. E isso mostra alguma coisa importante, de que andar com Deus, é impossível andar com Deus sem os seus caminhos de pureza, de santidade, de algo alvo, de algo purificado, de algo que é trazido para a pureza através de Deus, em Cristo Jesus. A gente também tem aqui alguns elementos do tabernáculo. Vamos falar um pouquinho deles rapidamente aqui. Haviam 3 metais utilizados. O primeiro deles era o ouro. Era o metal mais nobre, precioso, símbolo de algo de alto valor. Representa a natureza divina de Cristo. Representa o lugar interno, o lugar santo. Lá, o ouro
era um símbolo de pureza, tudo era revestido de ouro. A madeira utilizada era revestida dela, ou seja, a madeira era uma tipologia, era um símbolo da humanidade de Jesus, enquanto o ouro simbolizava a divindade. Vamos entender isso, ó. O ouro é um metal nobre e ele não se mistura com outros elementos. Então, quando o ouro é retratado, significa que a pureza, a santidade, a glória não se mistura com outras cores, com outros elementos, com sujeira, com outras imundícias. Por isso, o ouro, ele é um símbolo da santidade de Deus, da santidade de Cristo. Bendito seja o Senhor. Mas a gente também tinha um segundo elemento, a prata. A prata, ela é um símbolo de libertação do povo do Egito. A prata, ela era aplicada em diversos setores da construção do tabernáculo. Prata é um símbolo de resgate, fala da redenção do homem. 1 Pedro, capítulo 18, capítulo 1, versos 18 e 19, está escrito assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, através das palavras, das páginas da palavra de Deus, a gente vê um ponto principal, que é a aspersão do sangue, que é o preço de redenção, e a prata é comparada a isso como símbolo da redenção. A gente tem um terceiro elemento aqui também, o cobre. O cobre é uma composição, é uma junção, né, de zinco o bronze é um resultado da junção do cobre e do zinco. Nos tempos bíblicos, eles tinham uma dosagem maior de cobre, então ele era mais avermelhado. Ele revestia alguns elementos como móvel ao altar do sacrifício que ficava lá no átrio, na parte de fora. O cobre, ele é mencionado como símbolo de resistência, durabilidade. O cobre é um elemento que ele tem uma capacidade, ele é duro, ele é resistente, mas ele é maleável ao mesmo tempo. Ou seja, o cobre é uma tipologia que fala de julgamento, ele apresenta Cristo nos seus juízos sobre os nossos pecados. O cobre, ele é um elemento brilhante, ele reluz, ele era utilizado em algumas civilizações até como uma espécie de um espelho. Ele brilhava. Bendito seja o Senhor. Amém, irmãos? Essa segunda parte aqui é mais curtinha. Eu tentei falar aqui para não ficar cansativo. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Eu tentei ser